Olá, tudo bem? Eu sou a Gisele. Para você que não me conhece, eu sou vegana. Só que eu não comecei sendo vegana, né? Eu comecei tirando primeiro a carne vermelha, e depois eu fui diminuindo as carnes, tá? Quando eu me tornei vegana, quando eu me tornei vegetariana, desculpa, eu fiz o quê? Por que eu me tornei vegana, né? Vegetariana na época. Porque eu olhei nos olhos de uma vaca e me emocionou muito olhar nos olhos dela e perceber que ali tinha uma vida e que eu comia essa carne. Então, muitos, ah, ao longo dos dias, ao longo dos anos, eu me questionava quando eu era criança, para minha mãe, para o meu pai, sobre a questão de estar com uma carne de um animal no prato, porque eu tinha que comer aquilo. Só que eu gostava muito, então mesmo às vezes questionando, eu comia, e comia muito. Quando eu peguei uma certa idade e eu já tinha muito esse questionamento dentro de mim, quando eu comecei a cozinhar, eu comecei a ver aquilo e na hora de cortar me dá uma sensação horrível, porque é uma carne de um ser que já foi vivo, né? Então foi assim que eu comecei a minha caminhada de desistir de comer a carne vermelha. Bom, porque eu tô falando, e depois as outras carnes. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu quero contar para quem tem vontade de estar iniciando no veganismo, no vegetarianismo, que é um processo. E é um processo que você vai se descobrindo. Eu não tinha intenção de me tornar vegana, mas eu me tornei, porque o processo fez com que, mesmo eu não tendo a intenção, me tornasse vegana. Então, assim, eu escrevi um livro, tá? E esse livro conta um pouco de tudo isso que eu vivi e passei, e conta sobre os mitos que muitas pessoas têm em relação ao veganismo, desmistificam muitas coisas de uma forma simples, tanto quanto para vegetarianos, simpatizantes e veganos. Eu conto um pouco da minha história e é um livro envolvente que dá para que todo mundo possa ler, tá? Não só vegetarianos e veganos. Eu fui ovolacta vegetariana por muito tempo. Comecei a deixar de ser ovolacta por conta da minha intolerância à lactose. Claro, eu queria me tornar vegana, de certa forma. Eu tinha vontade, mas eu não tinha intenção. Então, quando eu comecei tirando o leite, eu tirei o leite uma época, eu voltei de novo com leite, porque eu não conseguia, assim, eu precisava pensar mais no objetivo, no meu objetivo, que era os animais, mas eu não fiz isso. Eu tampei os meus olhos e não prestei atenção nos animais, porque eu queria beber o leite. Então é o que muitas pessoas fazem, elas tampam os olhos e não querem ver o que a vaca sofre numa indústria leiteira. E tudo bem, a gente começa assim, mas com o passar dos tempos eu comecei a adquirir mais conhecimento, tive médicos que no SUS mesmo, que era vegano, uma médica na verdade, e isso me ajudou muito a perceber o quanto o veganismo era saudável. Porque quando eu me tornei vegetariana, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o veganismo. Eu era uma menina de zona rural, não tinha Wi-Fi, até porque na época assim, a internet estava começando a dar um boom assim, até acredito que na zona rural, porque hoje tem, provavelmente tem mais do que antes. Então eu me decidi por conta própria e ter alguém com conhecimento para me amparar ali foi legal. E não só buscando pela internet, mas ter alguém presente. Muitos médicos vão dizer que o veganismo é extremista, que o vegetarianismo é extremista, principalmente aqueles médicos mais velhos, tá? Então, eu evito muito falar sobre o veganismo e o vegetarianismo para algumas pessoas, apesar que eu sempre fui muito bem acolhida por profissionais da saúde, tá? Eu fui numa nutricionista, teve uma vez, e ela me acolheu super bem, me acolheu a minha
dieta, né? Porque o veganismo não é dieta, mas é baseado numa alimentação sem carne, só com vegetais, como muito gostoso. Pode ir lá no meu Instagram, vocês vão ver quanta comida que eu como muito. E é isso, né? Então, eu fui muito bem acolhida pelos profissionais que eu já passei até hoje. Nunca ninguém me falou assim, você tá errada, mas também eu nunca saí falando do meu veganismo e vegetarianismo somente para essa nutri, para essa médica. Bom, então é isso. Eu quero te convidar a ler o meu livro, você sendo vegano ou vegetariano. Eu não julgo ninguém, porque eu demorei muito tempo para chegar no veganismo. Eu acho que eu demorei, foi uns 3 anos, 4 anos, e eu acho que isso foi muito tempo, só que eu não imaginava que eu chegasse ao veganismo, e eu cheguei. E eu cheguei até mesmo sem intenção. Como eu disse antes, eu comecei pelo veganismo do leite, né? Deixei de beber o leite, porque não é só o leite, mas era uma coisa assim mais difícil para mim de tirar. Comecei tentando tirar o leite, falhei, aí eu fui numa médica, né? Fazer exames normal. E ela era uma médica vegana, e ela era vegetariana na época, indo pro veganismo também, e ela me ajudou a consolidar esse meu desejo, e aí eu fui então retirando mais esse leite, e também percebi que eu tinha intolerância à lactose, só que eu tenho intolerância à lactose desde criança. Eu tive sempre muita dores de barriga, então a intolerância à lactose foi um estalo pra mim e parar mesmo, porque não estava me fazendo bem. E hoje eu tenho muito mais saúde, eu falo intestinal e também a questão respiratória, porque eu tinha muitas alergias, eu tinha muita rinite, muita sinusite, até mesmo sem saber que era sinusite, porque hoje eu tenho um pouco de noção, quando ainda me dá, lógico, é alergia. É um processo que eu não sei explicar, mas eu sei que muita gente tem, mas me dá muito menos, porque antes eu tinha muito e sofria muito com isso. Então, também foi uma coisa que melhorou na minha saúde. Bom, é isso, eu quero te convidar para ler o livro. Não, você não precisa ser vegano para me ler. Tá na Amazon, disponível para quem tem Kindle também. E vou deixar o link na descrição. Foi um prazer ter você aqui.